Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Carreira Jurídica. Hoje nós vamos conhecer o Esron Pinho, aprovado em 10º lugar para o cargo de delegado de Polícia Civil do concurso Polícia Civil de Alagoas. Esron, parabéns, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente para nós. Obrigado, Lívia. É um prazer imenso estar aqui e poder dividir um pouquinho da minha trajetória com vocês aí e, quem sabe, influenciar positivamente os estudos de alguém e poder impactar naquilo que eu consegui ajudar as pessoas. Esron, a gente sabe que ser aprovado para delegado de polícia não é fácil, né? Exige tempo de dedicação, de estudos, algumas reprovações antes da aprovação. Então, eu gostaria que você contasse o início de tudo, né? Da sua trajetória no mundo dos concursos públicos, por que que você decidiu seguir por esse caminho e aí, em que momento você conheceu a estratégia carreira jurídica? A minha trajetória como concurseiro, ela é muito antes, né? Por causa da minha condição de vida, ela é previamente até a minha maioridade mesmo. Acho que eu tinha 14, 15, quando caiu a ficha, e aí eu comecei a estudar muito para concursos, mas para carreira jurídica, eu comecei mesmo lá para 2016, quando eu ainda estava no curso de Direito, e aí eu já entrei no curso com essa finalidade, já focado absurdamente, inclusive, lia Dizer o Direito o tempo todo, lia o Estratégia Carreira Jurídica, e aí já havia conhecido o Estratégia, no material de Estratégia, para outros concursos, e já vinha conhecendo o Estratégia há um tempo, já lá para os idos de 2014, mais ou menos, e aí já conhecia. E 2018, 2019, eu estava extremamente focado no concurso, estudando bastante, 7, 8 horas líquidas por dia, e aí quando foi em 2020 eu dei uma parada, em 2022 eu voltei com foco para ministérios públicos, principalmente o Ministério Público de Alagoas, mas aí veio o concurso de delegado e aí eu voltei o foco, porque tem muita finalidade, são carreiras afins, né? Ministério Público com delegado de polícia, e aí eu voltei o foco em 2023 para delegado e tive muita felicidade de passar em 10º colocado. Maravilhoso. E agora a gente quer saber, então, o que que você fez para passar, né? Conta pra gente sua rotina de estudos. Você dividia a sua vida aí entre estudo e trabalho. A gente sabe que são diversas etapas nessa prova de delegado, então como que era a sua rotina? Horas líquidas e ciclo de estudos? Eu trabalhava exatamente com ciclo de estudo, eu dividia meu dia geralmente em ciclos, né? Eu estudava no máximo 1 hora e meia, em regra 1 hora, mas às vezes 1 hora e meia por disciplina, com um limite mínimo de 3 horas e um limite máximo, porque aí 2023, eu já comecei a me preocupar com a minha saúde mental, né? E aí, limite máximo de 5, mas podia se estender até 6 horas líquidas, né, por dia. E aí eu mesclava com matérias distintas no mesmo dia, né? Como, por exemplo, no mesmo dia eu estudava direito constitucional, direito penal e direito administrativo, ou até mesmo legislação criminal, medicina legal. E aí, no outro dia, eu já começava com as disciplinas que eu não havia estudado no dia anterior, como, por exemplo, os outros tipos de direito, né? Só para não ficar enfadonho. E aí eu seguia nesse ciclo até quando voltava direito para o constitucional de novo, e voltava para direito administrativo de novo, e assim seguia, sempre nessa média aí de 5 horas líquidas por dia, às vezes 6, principalmente na reta final ali, faltando 15 dias para a prova, eu consegui estudar 6 horas por dia. Paralelamente aos estudos, eu sou servidor do MPU também, né? Inclusive, eu passei em segundo lugar no MPU para Alagoas, e aí eu conseguia conciliar, né? Porque eu chegava mais cedo no trabalho, já estudava 2 horas líquidas, e aí eu já conseguia cumprir quase a metade da minha meta de estudos naquele dia, e aí trabalhava, e aí no finalzinho do expediente, na minha rotina de trabalho, eu também reservava mais umas meia hora, 1 hora à tarde, para poder estudar. Quando chegava em casa, eu estudava mais ou menos umas 3, 4 horas, porque também eu não podia me ultrapassar além do limite da minha família, né? Para poder dar atenção à minha família, justamente por causa da minha saúde mental. Então, eu compatibilizava o trabalho com
os estudos e com a família, para que eu tenha essa saúde mental preservada. É muito importante, né, essa jornada aí com o apoio de quem a gente ama para poder aguentar, e nós vamos falar disso também, dessa parte mais emocional. Mas focando aqui ainda na técnica, né, quais as ferramentas do Estratégia Carreira Jurídica você mais utilizava? Chegou a usar livro digital interativo, ficou mais nos PDFs, videoaulas, trilha estratégica, né? O que que você utilizou dos nossos materiais que te ajudaram? Então, Lívia, e a todos que estiverem eventualmente nos ouvindo, eu já tenho uma base jurídica, porque eu sempre estudei para concurso, né? Já tenho também uma certa saber o que estudar, uma técnica de como estudar. Então, como eu já tenho essa base prévia, porque eu já passei em vários outros concursos, eu foquei única e exclusivamente em material PDF e material objetivo. Objetivo. Na maioria das vezes, dos meus estudos, era a lei seca e voltado para o CESP, né, a banca organizadora foi o Sebrae, eu estudava muita jurisprudência. Então, era basicamente PDFs extremamente objetivos, lei seca e muita jurisprudência, assim, nos primeiros meses, né? No primeiro mês ali, até exaurir o edital todinho. E aí eu voltava do começo do edital, e aí eu comecei a mesclar, tirar um pouco dos PDFs e colocar muita lei seca, muita jurisprudência e muitas questões mesmo. E aí, é, e voltando o foco um pouco para os materiais de estratégia, eu não assistia videoaulas, porque quando a gente já está um pouco no estágio avançado de conhecer um pouco as metodologias de estudos que realmente podem passar, a gente e já tem uma certa bagagem, a gente dispensa um pouco as videoaulas, porque demanda muito tempo, né? Você assistir videoaula e acelerar o vídeo eu também não gosto, porque dá uma ansiedade muito grande, né? Acelerar o vídeo, então eu dispenso o vídeo. E é PDF e lei seca e jurisprudências muito, sabe? Muito. Principalmente ali na reta final, nos 15 dias. E aí já o foco para os últimos 15 dias. E aí eu já tirava um pouco dos PDFs, né, da doutrina objetiva e ia para questões e jurisprudência o tempo todo, sabe? E ali na retazinha final, 4, 5 dias antes, uma semana, eu ia e focava naquilo que eu era deficiente, nas matérias que eu vou citar um exemplo só. Poderes administrativos, poderes da administração pública. Eu sou um pouco deficiente, então vou focar aqui em poderes da administração pública nos últimos dias, sabe? Eu sou fraco em legislação criminal ambiental, direito ambiental. Vou focar um pouquinho aqui na lei do Sistema Nacional, enfim. E assim foi a minha estratégia de como passei, assim segue sendo, sabe? Talvez eu volte a estudar para concurso e vai ser do mesmo jeito, não vai mudar muito, sabe? É PDFs, questões, materiais PDFs com doutrinas super objetivas. Eu indico demais o Estratégia Carreira Jurídica, principalmente, porque ele mescla muito disso tudo, sabe? E aí é um dos diferenciais da estratégia, ele mescla muito disso. Traz um pouco do conceito, da parte doutrinária mesmo, vai para a parte da lei em si, e também vai para questões e jurisprudência. Então, é meio que um compilado daquilo que realmente funciona para passar. E aí é por isso que é um dos diferenciais da estratégia, né? São matérias objetivos, que trazem jurisprudência, questões e principalmente os fica alerta, né? Os pontos importantes que realmente caem, isso realmente faz diferença no na prova, no dia da prova. Exatamente. E existem várias fases também, né, para a prova de delegado, para você ser aprovado para delegado. O que que diferenciou nos seus estudos da prova objetiva, para a discursiva e até mesmo para a prova oral? Como eu já vi falado na entrevista escrita, realmente eu acho que para mim a questão emocional é que conta muito, sabe? Eu vou citar o meu caso do dia da prova discursiva, por exemplo. Eu fui para a prova assim, extremamente tranquilo, eu estava focado em MP, fui muito tranquilo, quase que sem expectativa de passar. E aí, por isso que eu estava leve. E aí, eu terminei a prova em, acho que, 2 horas, 2 horas e meia, e fui tranquilo para casa, sabe? Então, essa questão emocional. E aí, eu tirei uma nota excelente, né? Tirei uma nota excelente na prova subjetiva.
Então, e na prova objetiva também. Fui para a prova tranquilo, por incrível que pareça, eu terminei a prova muito rápido também, porque eu queria voltar para o hotel e descansar. E aí, só que eu estava muito tranquilo. Mas essa tranquilidade tem que ser uma tranquilidade muito sincera. Assim também é na prova oral. Se você não tiver um controle emocional, você, sei lá, cola as placas. Você não consegue bolar um raciocínio, pegar as questões, pegar o teu conhecimento armazenado antigamente, né? Enfim, a memória antiga é difícil. Se você não tem esse controle emocional. Então, acho que, para mim, controle emocional é o que diferencia. Agora, vou citar outro exemplo, Lívia. Para mim, eu passei em segundo no MPU e foi exatamente do mesmo jeito. Eu fui para a prova, eu estudava para a Polícia Federal na época, que eu também passei, e fui para a prova meio que sem muita expectativa leve, tá? Fui tranquilo, eu vou ali, vou fazer a prova tranquilamente, sem aquela gana de que, nossa, eu vou passar aqui. Sem essa gana, sem essa paranoia que concurseiro enfrenta dia, não tem jeito. E aí consegui passar, e muito bem, assim como um delegado, é impressionante. Então, eu acho que uma das dicas para provas subjetivas e provas orais é controle emocional. Controle emocional. Eu acho que, porque quando você passa na prova objetiva, como no meu caso, só errei 10 das 120 do SESC, então você já está com uma gama de conhecimento muito acumulado, sabe? Você já sabe, basicamente, um bocado de coisa. A maioria das coisas que vão perguntar, seja na prova subjetiva, seja na oral. Então, o que você tem que fazer é gerenciar isso aí. Como responder e controlar sua ansiedade, porque realmente é uma frenesia de sentimentos ali no dia, né? Você está com seu sonho à vista, chegando perto. Então, eu acho que controlar as emoções é crucial para mim. Você disse tudo, Esdron. De fato, o lado emocional, até comentei no início, né, que eu ia falar melhor sobre esse assunto com você. É importantíssimo e você, enfim, adentrou naquilo que precisava mesmo para os nossos concurseiros que ainda estão nessa fase, né, de saber equilibrar esses dois lados no concurso público. E aí, dizendo tudo isso, conta pra gente também, né, sobre a sua reta final. Você falou um pouquinho, mas detalha melhor como que são aqueles 7 dias antes da data da prova. Você fica mais focado em revisões, em questões da sua banca, está consumindo conteúdo novo? Como que é a sua estratégia de reta final? E, geralmente, nas retas finais, eu já tenho exaurida, porque a minha ideia de qualquer concurso que seja é exaurir o edital no mínimo uma vez, pelo menos duas vezes, com os editais de carreira jurídica que são muito longos, então eu já tenho exaurido pelo menos uma vez. E aí, reservo a reta final para responder o maior número de questões possíveis, muitas questões mesmo, 6, 5, 6, 7 mil ali na última semana mesmo, sabe? E aí eu já aumento a minha quantidade de horas líquidas ali de estudo, justamente para abarcar o máximo de questões possíveis, porque chega um momento que a banca não tem como criar um conteúdo novo, não tem como. Ela vai repetir uma questão ou outra, não tem como. Ela pode até mudar uma maneira de perguntar, mas ela vai repetir. Então, a repetição de questões ela é crucial. Então, as 7 dias é focar na resolução de questões, resolver milhares de questões mesmo, sabe? Ao extremo, à exaustão de todas as matérias, isso, né? E também focar, eu funciono assim, focar, e aí depende muito da banca, né? Por exemplo, das minhas 6 horas líquidas, eu resolvo 4 horas só de questões. Então já vai dar centenas de questões ali naquele dia, ou até, como cada questão a gente demora pouquíssimo tempo, justamente para resolver o máximo de questões no dia, e a gente já tem uma gama de conhecimento um pouco já grande, né? E a gente também acaba já tendo o feeling de como a banca Sebrasp, por exemplo, cobra. E aí você resolve centenas de questões no dia, dezenas de centenas de questões no dia. Paralelo a isso, aí eu também reservava 2, 3 horas por dia para resolver, para ler enunciados de jurisprudência, porque o SESC Sebrasp é isso que cobra. Ele não cobra outra coisa. E lei seca, claro, né? Mas, assim, na última semana, você vai ter que saber o que o Supremo tem decidido, o que o STJ tem decidido. Então, você tem que saber, não tem como. E se você não souber, você vai errar a questão. Porque alguém leu a questão e vai lembrar você, porque você não leu. Se você passar só o olhinho ali e lembrou que o Supremo disse isso, você já consegue matar a questão em tipo rápido.
ganha a questão, ganha muito tempo em relação às demais questões, né? Então, na reta final, realmente, é muitas questões. Jurisprudência aí vai depender, claro, da banca, né? Por exemplo, em FCC eu não faria, não leria jurisprudência. Leria muito mais lei seca na reta final, né? Lei seca, Código Penal ali, um cabo a rabo. Não cabo a rabo, né? Mas os principais pontos do que cai, né? Se você se prepara para o FCC, você já tem uma noção. E aí leria o que cai, muita lei seca, FCC, não é isso? E muitas questões. Então, muda de banca para banca. No Sebrasc, que foi a banca do concurso de delegado de polícia aqui de Alagoas, foi isso aí, questões e jurisprudência profundamente. Excelente. Bom, estratégia de prova agora. Você começa pelas mais fáceis, mais difíceis, segue a ordem natural da prova. Como que você executa uma boa prova aí depois, né, dos seus anos de experiência? Assim, eu não tenho. Eu acho que depende muito da personalidade de cada pessoa, né? De como a pessoa se sente confortável na hora da prova, mas eu sigo do começo ao fim mesmo. Não tem essa prioridade, não, até porque eu não tenho. Claro que delegado, por exemplo, o foco é extremo em penal, processo penal, legislação penal e direito constitucional, né? Mas mesmo assim, eu não foco nessas questões para resolver. Resolvo a questão um, 2, 3 e assim sucessivamente, sem precisar pular, porque as pessoas costumam fazer isso, né? E realmente é válido, né? Cada um tem o seu método, mas eu resolvo do começo ao fim, 01, 02, até a 120 no caso. Não Muito tem bom. uma ordem de prioridade. Agora vem cá, quando você viu seu nome em 10º lugar, conta pra gente. A gente falou, né, de parte emocional de um concurso, então descreve como que foi essa emoção de ver você aprovado, com quem você conversou, o que que passou na sua cabeça? Assim, até a prova eu não fiquei ansioso, sabe? Tava tranquilo, realmente tava tranquilo. Só que quando eu corrigi o gabarito, que eu acertei 110 questões, eu digo, meu Deus do céu, não errei quase nada, sabe? De 120. Eu fiquei assim, uma êxtase, e aí começou a ansiedade lá em cima. Só dividi isso, você acredita, com um parente mais próximo. E com mais nenhum outro parente, só com um. Não dividi com meus parentes, não dividi com os meus amigos de trabalho ou de convívio social. Mas, assim, a emoção era grande demais, sabe? O dia em que saiu a lista, né? E aí saiu o resultado preliminar da primeira fase, com o resultado preliminar também da subjetiva. O Sebrasp, ele não divulga os primeiros resultados em ordem já, né? Já na ordem de classificação. Ele só divulga no finalzinho do concurso, né? No final da etapa, no final da primeira etapa, né? Porque eles consideram um curso de formação profissional a segunda etapa. E aí eu fiquei guardado ali aquela sensação, só que eu já acompanhava também os fóruns, né? Os grupos de WhatsApp, com a galera que também fez. E aí eu percebi que eu ia ficar ali nas primeiras colocações, sabe? Digo, não acredito, será que eu vou ficar ali entre os 5 primeiros, entre os 10 primeiros? E aí a ansiedade foi lá em cima, porque o concurso tem 50 vagas e mais 50 de cadastro de reservas. E aí pronto, é meio que a realização de um sonho à porta, sabe? É impressionante, para descrever a emoção de um concurso desse na sua terra, no seu estado onde você mora, realmente é só passando, né? É meio que ter filho, você só vai saber quando você tiver um. É impressionante, é maravilhoso, Olivia. E assim, para quem está estudando, eu digo, estude e sinta isso que eu senti, porque é excepcional. E só vai saber quem estuda e quem passa. E passar na ponta não é nenhuma vaidade minha, sabe? Foi sei lá, a cereja do bolo. Foi espetacular, mas passar ali entre as primeiras colocações foi sensacional. Então é indescritível, é maravilhoso. Ezra, eu tenho certeza. E por fim, né, como que você considera uma estratégia a carreira jurídica e os professores nessa sua aprovação, você acha que foram essenciais? O método como o estratégia elabora os seus materiais, ele realmente é voltado para concurso, porque eu já estudei em diversos outros materiais e eu senti essa necessidade, sabe, de ter um material objetivo, um material jurisprudência, material com questões e um material com conceitos objetivos, né? E, e também um material que desse um foco naquilo que realmente cai. Isso é diferente. Isso a estratégia tem. Isso não é fácil de encontrar, sabe? Porque
sim, no começo dos nossos estudos, a gente costuma estudar tudo de maneira desorganizada, tudo. Estudar tudo não é tão inteligente. Você vai passar, pode ser que demore mais, mas você tem que estudar aquilo que cai e saber como estudar. Porque, por exemplo, no meu começo de estudar para a carreira jurídica, eu estudava nos calhamaços da grossura. Isso no meu ambiente de trabalho, veja só. Lá no meu ambiente de trabalho, tinha uma colega minha, não vou falar o nome, porque ela não me autorizou, mas ela me corrigiu o tempo todo. Pezão, isso daí vai te atrapalhar. Então foi o start, sabe? Pega material objetivo, no máximo, um material objetivo aí, que tu encontrar, e o resto é lei seca, jurisprudência e questões. Então isso aí eu segui, aí eu encontrei a estratégia, né? Que eu passei em 2013 no MPU, encontrei a estratégia 14, 2015, e aí eu vi essa organização do material, sabe? Principalmente do PDF. Eu estou falando dos materiais dos PDFs. Não me refiro às videoaulas, porque eu realmente não assisti. Mas os PDFs são fantásticos, eu indico demais a todos aqueles que tiverem a oportunidade de conhecer. Eu super indico, realmente vale a pena e ajuda demais, ajudou para mim. Eu conheço alguns amigos que também estudam, que também são servidores hoje, são excelentes servidores, e que estudou pela estratégia, que me indicou, inclusive, estratégia. Então, estratégia carreira jurídica pode ser o diferencial na sua preparação para concursos. Excelente. E por fim, uma dica de ouro, algo que você considera que foi essencial para sua aprovação, o que seria? A dica de ouro é não é disciplina e insistência. Não pare, não pare, não pare nunca. Não pare. Se para, foi como eu falei na entrevista escrita. Se você para, você sai da fila. Não tem jeito. Porque se você para, alguém está estudando mais que você. Alguém leu uma jurisprudência que você não leu. Alguém leu o Código Civil todo e você não leu. Insista, não pare e mantenha a disciplina de estudo diário. Não tem como fugir disso. Todas as pessoas que eu conheço, e aí eu conheço procuradores do Estado, que saíram meus amigos também, que também estudaram no meu meio de trabalho, são procuradores de Estado, que são promotores de justiça, que são policiais legislativos, policiais federais, que são defensores públicos da União. Tem vários amigos. E que esse é o método. Essa é a ideia, é não parar e estudar é, de maneira disciplinada, sempre, sem parar, sempre devagar, porque não é do dia para a noite que você vai conseguir. Então, disciplina e foco o tempo todo, sem parar. Tá aí a palavrinha mágica, disciplina. Esdron, muito obrigada pela sua simpatia, por compartilhar sua trajetória, e eu desejo que seja, assim, uma linda nova trajetória na sua vida, a de delegado da Polícia Civil de Alagoas, viu? Eu agradeço demais, Lívia, e eu estou aqui no curso de formação, estudando também, e só tenho a agradecer a vocês aí, do Estratégia Carreira Jurídica e outros, e a Deus também pela oportunidade que Ele tem me dado, e principalmente a minha família, minha mãe, pela educação que ela me deu, e vamos seguindo. Obrigado por tudo aí, vocês também. Muito bom. Obrigada, viu? Até mais. Para você que nos acompanhou até aqui, obrigada pela companhia e audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar no nosso canal. Tchau, tchau.